Câmara Notícia de volta ao vivo nesta quarta-feira e olha só, no dia 2 de abril deste ano, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a lista de países que foram cobrados pelos produtos fabricados fora do território americano. Na ocasião, o Brasil foi taxado em 10%. Só que no último dia 9 de julho, o presidente dos Estados Unidos enviou uma carta pública ao presidente Lula e anunciou uma tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros. A nova taxa está prevista para entrar em vigor em 1º de agosto. Sobre os impactos desta decisão nas esferas econômica, política, diplomática, eu converso agora com o Paulo Borba Casella, ele que é professor titular de Direito Internacional Público da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, lecionou na Academia de Direito Internacional da Haia sobre Direito Internacional, História e Cultura, Instituto de América Latina da Academia de Ciências da Rússia, Ministério das Relações Exteriores dos Países Baixos, Haia, Conferência Gilberto Amado, Comissão de Direito Internacional da ONU, Genebra, entre outros cursos e qualificações. Apenas uma breve apresentação. Então, professor Paulo, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo com a nossa equipe, ter aceito o convite para participar aqui do Jornal Câmara Notícia. E primeiro, para contextualizar o nosso telespectador, lá em abril, aquele anúncio do tarifaço global pegou o mundo de surpresa ou já era esperado, já se comentava que isso poderia acontecer? E se é comum taxar o aumento, né, das taxas dos produtos estrangeiros? Seja bem-vindo e boa tarde. Boa tarde, Gabriel, e a toda a equipe da TV Câmara. Veja, o aumento unilateral de tarifas é uma violação das normas da Organização Mundial do Comércio. Todo esse conjunto de acordos começa a ser construído logo após o final da Segunda Guerra Mundial e tem uma evolução institucional em 1995 com a criação da Organização Mundial do Comércio. A tônica principal desse sistema do qual os Estados Unidos sempre participaram e muitos se beneficiaram é de progressivamente remover barreiras alfandegárias e não criar outras barreiras não tarifárias. Então, seja 10% em abril, seja 50% em julho, são ilegalidades e violações do direito internacional vigente. O Brasil já levou a questão para a Organização Mundial do Comércio e tivemos o apoio de 40 países da União Europeia, da China, Canadá e outros países. Então, seja 10, seja 50, são ilegalidades e isso não poderia ser feito dessa forma. Ô professor, eu estava vendo a lista, né? Tem 10 páginas de países que foram taxados, 10, 20, 30%, enfim. E aí fica o questionamento, o mundo, ele é dependente dos Estados Unidos? Existe um risco, uma possibilidade dos países começarem a fazer acordos e tentar não ter essa dependência? Existe essa possibilidade? Veja, como técnica de negociação, o governo Trump faz o comportamento de um especulador imobiliário, não de um estadista. Joga coisas absurdas para criar um impacto e daí tentar obter vantagens. Esse tipo de atuação e o discurso que tem sido usado são característicos de alguém que está se sentindo ameaçado. Quando o Trump diz que quer acabar com os BRICS, ele não tem esse poder. E essa realidade, como você bem aponta, já está acontecendo dos países procurarem outras alternativas. Tivemos o caso da Rússia, que foi expulsa do Sistema Internacional de Pagamentos, o SWIFT, a partir da invasão e agressão contra a Ucrânia desde fevereiro de 2022. Então, todo o comércio exterior da Rússia se faz sem o dólar e sem o Sistema Internacional de Pagamentos. Isso já tem sido cogitado e discutido no âmbito do BRICS, e outros países também aplicam. Você pode usar uma terceira moeda, ou a moeda de um dos dois países que compram e vendem, como unidade de referência, e depois você liquida aquela operação.
Então, existe um papel importante dos Estados Unidos no comércio mundial, mas eles estão decrescendo, eles estão diminuindo a sua fatia. Isso, inclusive, em relação ao Brasil. É importante deixar claro que, quando se pede para o governo negociar, é difícil você negociar com quem não quer conversar com você. É o ditado de quando um não quer, dois não brigam, quando um não quer, dois não negociam. E não adianta o empresariado brasileiro, que legitimamente está preocupado e vê prejuízos dessa adoção unilateral de tarifas abusivas e ilegais, ter a expectativa de que o governo consiga negociar, quando já deixou claro o governo brasileiro de muitas tentativas que tinham sido feitas. O que pode funcionar, Gabriel, é que o contribuinte americano e o eleitor americano, quando tenham aumento de custos e descontinuidade de fornecimento, pressionem o seu governo lá nos Estados Unidos, como já está fazendo o pessoal do setor de suco de laranja. Eles já entraram com medidas judiciais contra o governo americano, dizendo que isso cria problemas de abastecimento e isso vai aumentar muito os custos do produto final para o consumidor interno. Então, essa situação mostra os Estados Unidos em retração no mundo, e esse tipo de truculência só faz com que os países tomem medidas de precaução, de procurar outros mercados e outros parceiros mais confiáveis. Ô Paulo, eu lembro que na época, lá em abril, se falava que o Brasil poderia sair ganhando com esta taxa, entre aspas, de apenas 10%, porque os produtos brasileiros ganhariam em competitividade frente aos produtos sobretaxados de outros países e também aumento das vendas de commodities para a China. De fato, e olhando para a nossa economia, 10% era para ser aproveitado e você disse que não tem essa negociação agora, mas o governo brasileiro, se tentar se aproximar nesses 10%, ainda fica bom para o nosso país? Veja, o governo Trump ameaçou muita gente e voltou atrás em relação à China, em relação ao Canadá, em relação ao México. A imprensa hoje fala do Trump se vangloriando do acordo alcançado com o Japão e também com as Filipinas. Então, essa jogada dos 10%, depois mais 50%, pode ser que eles voltem atrás, voltaram atrás em relação a vários casos. Pode ser que eles aceitem, somos bonzinhos o bastante para aceitar reduzir de 50% para 20% ou para alguma coisa em torno disso. Mas não quer dizer que o produto brasileiro possa continuar competitivo, isso vai depender muito de um setor para o outro. É mais fácil você realocar exportação de commodities, então carne, suco de laranja e outros produtos. É muito mais complicado de você realocar cliente quando se trata de compra de aviões, como a Embraer, que tem uma parte importante das suas vendas para o mercado americano. Isso vai ser necessário considerar caso a caso, e o governo brasileiro, o ministro da Fazenda já sinalizou que depois de conversas com setores, estão agora fazendo conversas com operadores específicos para ver onde vai doer mais o calo de cada um. Se o Brasil continua competitivo, dependerá do que venha a ser finalmente acordado como tarifa. Acho que é importante que o Brasil faça a retaliação, porque se é pressão que estão colocando, é importante reagir da mesma forma, e daí os parceiros americanos do comércio com o Brasil gritarão lá no mercado interno. É aí que eu acho que pode ter uma alavanca para que o governo Trump se mexa da sua posição agressiva e de verdadeiras sanções, porque não é só um aumento de tarifa que foi anunciado. Ô Paulo, no início da sua resposta você falou sobre os produtos brasileiros serem realocados para outros países. Existe essa possibilidade, então?
E aí isso depende das empresas negociarem ou tem uma intervenção do governo brasileiro? Veja, o governo tem dialogado com os empresários e tem procurado colocar as coisas em termos de ainda tentamos uma conversa. Então, uma carta assinada pelo vice-presidente e ministro do Comércio, Geraldo Alckmin, pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o que apareceu na imprensa é que a embaixadora do Brasil, Maria Viotti, em Washington, teria ouvido a resposta too late, tarde demais, da parte de agentes do governo americano. Então, volto ao que eu te dizia agora há pouco. Se um lado diz, não quero conversa com vocês, fica difícil sentar para negociar. Nesse meio tempo, enquanto o lado americano diz que não quer conversar conosco, quem pode fazer pressão é quem é eleitor e contribuinte nos Estados Unidos. Então, os clientes americanos que compram do Brasil e os exportadores americanos que terão prejuízo com essas tarifas adicionais, e é, no mínimo, inusitado que o governo dos Estados Unidos venha bater num país com o qual eles têm superávit no comércio bilateral. Então, se você está ganhando no comércio com um país, você não vai agredir aquele país. Há anos, né, Paulo? Esse superávit é há anos por parte dos Estados Unidos, né? É verdade. E a hipótese, por exemplo, de taxar prestação de serviços pode ser um canal e, sem dúvida nenhuma, a pressão das big techs para ter uma liberdade de atuar no Brasil sem controle de qualidade e sem responsabilidade. Então, as exigências que o governo brasileiro fez com relação a evitarem determinados conteúdos danosos é perfeitamente razoável, não destoa muito do que a União Europeia tem exigido das big techs também. Então, não é nada absurdo o que o Brasil pede e determinou que se faça para que essas empresas atuem no Brasil. Como é um mercado importante, as big techs não hão de querer ficar fora do mercado brasileiro. Aí também há a possibilidade de uma alavanca que crie pressão do lado brasileiro para poder ensejar uma futura negociação, esperamos. Professor, na minha abertura eu falei, né, que no início deste mês Donald Trump enviou uma carta pública ao presidente Lula, anunciou essa tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros. Para quem está nos acompanhando, que impacto que isso tem? O Brasil ele vai exportar menos, tem produto que vai ficar mais caro para a gente? Para quem está nos acompanhando, muda alguma coisa no dia a dia? Ele vai sentir alguma diferença em produto que vai ficar mais caro, vai ficar difícil de achar no mercado? Ou não vai exportar e a gente vai consumir esse produto e ele pode ficar mais barato? Qual que é o impacto que tem para as pessoas? A gente está falando das empresas, que isso traz um impacto, mas no dia a dia para as pessoas, elas vão conseguir visualizar esse tarifaço de 50%? Veja, outro dia na feira, o vendedor disse que a castanha do Pará ia sumir do mercado com uma sobretaxa de 50%. Daí você precisa entender como é que chega a essa conclusão. Se a castanha do Pará é produzida aqui e é vendida aqui, eu não entendo por que não tem nenhuma tarifa adicional dos Estados Unidos. O que pode, sim, é ficar 50% mais caro para quem comprar castanha do Pará, ou castanha de caju, ou suco de laranja, ou peixes, ou carnes provenientes do Brasil, se os produtos chegam ao mercado interno sobretaxados. Aqui no Brasil, o que poderia aumentar de preço é se o Brasil colocar retaliação, o que nós importamos dos Estados Unidos, então produtos farmacêuticos e outras coisas, poderiam ficar mais onerosas. Mas o que é produzido e consumido aqui dentro do Brasil não há motivo nem para que suma do mercado, nem para que o preço aumente. E que pode ser, pelo contrário, carnes, por exemplo,
podem vender mais no mercado interno e ter, até, quem sabe, alguma redução de preço. Isso tem que esperar para ver se acontece. Quando a gasolina sobe, no mesmo dia, os postos de gasolina mudam a tabela. Quando baixa um pouquinho o preço da gasolina, nas refinarias, você não vê isso refletido na bomba, nem no mesmo dia, nem no dia seguinte. E às vezes nem na porcentagem, né, professor? Com certeza. Então, acho que essa situação, não vejo por que nós entrarmos em pânico em relação ao mercado interno, em tudo que não dependa de importação dos Estados Unidos, e isso somente se o Brasil, como eu volto a dizer, eu acho que seria necessário, fizesse a retaliação para ter esse incômodo sentido nas exportações americanas, e quem exporta para cá vai gritar com o seu governo: vocês estão perturbando os nossos negócios e nos fazendo vender menos e gastar mais para chegar ao mercado brasileiro. Então, acho que é importante que o Brasil tenha consciência de que nós temos um peso específico no mundo, é preciso levar o Brasil em consideração, e o BRICS, que não foi pensado para isso, está servindo como uma plataforma de solidariedade e de ação coordenada, quando a China manifestou apoio ao Brasil e repúdio à sobretaxa americana, e outros países, bons parceiros econômicos dos Estados Unidos, como Canadá e México, que já apanharam do governo americano e também já sinalizaram que teriam interesse em aumentar negócios com o Brasil. Ô professor, eu li em uma reportagem que as exportações brasileiras representam menos de 15% do produto interno bruto e, portanto, o comércio exterior não é tão significativo para a economia brasileira quanto é para outros países. Isso procede? Sim, com certeza. Quando você pensa que o México tem cerca de 80% do seu comércio com os Estados Unidos, a situação nossa é completamente diferente. Já vi também cálculos de que as restrições ao excesso de produtos brasileiros no mercado americano poderia, no máximo, ter um impacto entre 0,3 e 0,4 do PIB brasileiro. Isso no pior cenário, em que não houvesse realocação de produtos para outros mercados. Tem coisas que é difícil, como, por exemplo, pescado em contêineres frigoríficos, esperando para ser embarcado do Ceará para os Estados Unidos. Peixe congelado não pode esperar muito. Já outros produtos podem esperar mais, você pode fazer prospecção. Então, essa situação vai ser completamente diferente de um setor para outro. Numa resposta anterior, o senhor disse que o Brasil pode taxar também os Estados Unidos em 50%. Queria repercutir isso novamente com o senhor, para quem está nos acompanhando, porque em um primeiro momento o presidente Lula disse que o aumento unilateral de tarifas sobre exportações brasileiras será respondido com base na lei da reciprocidade econômica. Então eu queria repercutir novamente com o senhor, se isso é possível, é provável e como funciona essa lei para os nossos telespectadores. Veja, a reciprocidade é um princípio básico do direito internacional, das relações internacionais. E é também das relações humanas. Ou seja, você normalmente recebe de volta o mesmo que você faz para os outros. Até agora, até pouco tempo atrás, nós não tínhamos uma lei específica sobre essa matéria. Isso estava em discussão no Congresso com relação à União Europeia e com relação ao uso de barreiras, alegando questões de proteção ambiental. Então, esse foi um jabuti do bem que foi embutido nesse texto de lei para contemplar não só a situação da relação do Brasil com a União Europeia em relação a restrições por alegações ambientais, que os europeus costumam fazer esse tipo de alegação para disfarçar protecionismo, sobretudo em relação ao setor agrícola,
e incluíram também a possibilidade de reação, de retaliação ou de reciprocidade em relação a aumentos de tarifas. Então, o Brasil passou a contar com um instrumento legal para poder tomar esse tipo de medidas contra os Estados Unidos. E essa situação é, no meu entender, o que pode fazer um diferencial na medida em que cria um certo constrangimento num primeiro momento, mas não foi o Brasil que tomou a iniciativa. Nós estaríamos reagindo a uma chantagem feita pelo governo dos Estados Unidos e há motivo para que essa retaliação seja adotada. E, a partir daí, seria possível, talvez, sentar para conversar. Professor, o Pix ele foi desenvolvido pelo Banco Central entre 2016 e 2020 e, obviamente, por não pagar taxas, né, e pelas facilidades, caiu no gosto do brasileiro. Tanto que o economista, o Paul Krugman, que conquistou o Prêmio Nobel de Economia, diz que o Brasil pode ter inventado o futuro do dinheiro. E o documento enviado pelo Trump também faz referência ao Pix, dizendo que, abro aspas, o Brasil parece adotar várias práticas desleais em relação aos serviços de pagamento eletrônico, fecho aspas. Os Estados Unidos podem fazer algo em relação ao Pix, professor? Eles querem defender os operadores americanos que cobram para fazer serviços de pagamentos e transferências de dinheiro. O Brasil ter conseguido desenvolver essa tecnologia que transformou hábitos e está, de 2020 para cá, caindo ano a ano o uso de dinheiro, de cédulas e moedas, mesmo para fazer pagamentos pequenos do dia a dia. Sim. Então, é algo totalmente descabido, absurdo e abusivo que um governo estrangeiro pretenda que o país abra mão de uma tecnologia desenvolvida que permite pagamentos sem custo para quem envia e para quem recebe, só para agradar empresas americanas que ainda usam um modelo de taxas sobre transferências e pagamentos efetuados. Então, eles podem gritar, eles podem ameaçar, mas é totalmente descabido, abusivo e tem que ser repudiado. Falando sobre política também, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao justificar a elevação da tarifa ao Brasil, citou o ex-presidente Jair Bolsonaro e disse ser, abro aspas, uma vergonha internacional, fecho aspas, o julgamento no Supremo Tribunal Federal. Professor, isso é uma interferência no judiciário brasileiro? Como é que explica essa justificativa? Com certeza. É uma interferência abusiva, ilegal e tratando como se não fosse um país soberano e independente. Gostei muito de uma manifestação do vice-presidente Geraldo Alckmin, dizendo com o ar mais educado deste mundo que é preciso explicar para o governo dos Estados Unidos que o Brasil é um Estado democrático de direito com separação dos poderes estipulada na Constituição. Então, ainda que o executivo brasileiro pretendesse interferir, não poderia. E termos instituições que funcionem de maneira adequada já se mostrou muito importante para que não voltássemos a ser uma ditadura. E ainda bem que isso foi exercitado dentro da lei, dentro dos limites da Constituição, e é abusivo, é descabido e seria impossível pretender que o Executivo desse ordens para o Supremo Tribunal Federal deter ou fazer marcha ré com o andamento de um processo. É o que o governo Trump e o Trump, pessoalmente, tem feito. Não esqueçamos que é um condenado pela justiça que, voltando a ser presidente, evita as punições. Ainda agora, é muito
preocupante, para não dizer vergonhoso, o que está sendo feito pelo governo Trump, tentando acobertar o escândalo sexual com o Epstein, com uma lista que durante muito tempo Trump e republicanos ameaçaram que mostrariam essa lista para tentar constranger democratas, e agora estão dizendo que a lista não existe, e o Trump está dizendo que essa história foi usada pelos democratas para atingi-lo, como se ele não tivesse um histórico de abusos sexuais e de condenações já prolatadas pelo judiciário americano exatamente nessa matéria. Então, é um reincidente em delitos sexuais tentando acobertar. E você deve ter visto, Gabriel, que ficou fechada a Câmara até setembro, porque assim não precisa colocar esse assunto em pauta. É bem intrigante que isso esteja acontecendo, não acha? Sem dúvida. Professor, a carta do Trump ainda diz que o STF emitiu centenas de ordens de censura secretas e ilegais a plataformas de mídia social dos Estados Unidos, ameaçando-as com multa de milhões de dólares e expulsão do mercado de mídia social brasileiro. A relação diplomática dos dois países vive um momento conturbado, a gente pode dizer que é a pior das últimas décadas, porque, pelo que eu me lembre, o governo brasileiro, agora do Lula, tinha boa relação com o George W. Bush, que também é republicano, teve boa relação com o Obama, e agora parece estar muito conturbada. A gente pode falar que essa diplomacia é a pior das últimas décadas? Veja, nós estamos falando de uma relação diplomática de mais de 200 anos. Os Estados Unidos e o México foram os primeiros países a reconhecer a independência do Brasil, antes dos países europeus, que só reconheceram o Brasil como um Estado independente depois do tratado entre Brasil e Portugal, em 1825, pelo qual Portugal reconheceu que a independência do Brasil era um fato irreversível e consumado, e, a partir daí, outros países europeus também o fizeram. Então, antes disso, México e Estados Unidos foram dois dos países. Estamos falando de uma relação que existe desde 1824. Já houve momentos, por exemplo, quando o governo Carter fez severas críticas ao governo brasileiro, a ditadura militar na época, por violações de direitos humanos e crimes cometidos pela ditadura. Eu acho que, naquele momento, eram coisas muito mais sérias que estavam em discussão. Agora é fanfarronice de um especulador imobiliário que está criando turbulência para tentar extorquir vantagens, e é importante essa atitude de ponderação, de equilíbrio que o governo brasileiro tem manifestado. É lamentável, para não adjetivar de uma maneira mais enfática, desprezível, que políticos brasileiros se alinhem com a chantagem de Trump e manifestem apoio a essas agressões sendo cometidas contra o Brasil. É hora de pensar no interesse nacional como um todo e não colocar à frente pequena política tentando se valer de uma conjuntura que foi artificialmente exacerbada pelo governo dos Estados Unidos. Então, eu acho que numa relação de 200 anos, se você me pergunta, é o pior momento, eu acho que já teve piores. Eu acho que tem uma turbulência, esperemos que fique nisso e que daqui a pouco passe, e, quem sabe, pode ser, como já foi feito em tantos outros casos, o Trump grite e ameace e depois, pensando bem, vamos tentar conversar. Essas investigações que estão em curso podem servir para ajudar a encaminhar uma negociação futura ou podem também servir para complicar mais. Isso o tempo dirá e precisamos voltar a conversar daqui a algum
tempo quando tivermos mais informações. Sobre essa complicação, o Brasil ele faz parte dos BRICS, que é aquele agrupamento formado por 11 países membros, né? Eu retomo aqui: Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Indonésia e Irã. E eles fazem uma articulação aí político-diplomática de países do sul global e de cooperação nas mais diversas áreas. Depois, se você quiser completar, professor, fique à vontade, porque o senhor que é um especialista aqui, ainda mais sobre BRICS, né? E o Trump, em conversa com jornalistas na Casa Branca, disse que qualquer país que fizer parte dos BRICS terá uma tarifa de 10% apenas por esse motivo. O BRICS são ameaças aos Estados Unidos? Tem um recado para a China aí também, porque são as duas maiores economias. Como é que o senhor enxerga essa questão? Veja, o BRICS, além dos 11 que você lembrou, tem mais 10 estados parceiros e tem uma fila de espera de estados que já manifestaram interesse em ingressar. Até hoje só teve um caso da Argentina, que, convidada, disse simplesmente não, nem falou muito obrigado, e talvez se deem conta depois da bobagem que fizeram. Nesse caso, o BRICS começou para ser um caminho de atuação coordenada entre os 4 primeiros, depois com a África do Sul, a partir de 2011, e com mais os 6 a partir do final de 2023 para 2024. E esse agrupamento, que curiosamente não é uma organização internacional, nunca teve um tratado constitutivo, mas criou uma organização internacional, o novo Banco de Desenvolvimento, ou Banco do BRICS, com sede em Xangai, e atual presidente, a ex-presidente do Brasil, Dilma Rousseff. Esse agrupamento de países faz sentido, representa uma parcela importante da população mundial, representa uma parcela importante do PIB mundial e mostra que você pode ter outros parceiros, além e ao lado de parceiros tradicionais, como a relação do Brasil ou do Mercosul com a União Europeia, o Mercosul com a Associação Europeia de Livre Comércio, com a qual foi feito recentemente um acordo de comércio bastante interessante, com outros países das Américas, da Ásia, da África. Então, o BRICS faz sentido, é uma bobagem o Trump pretender ameaçar. Com certeza, a China não vai deixar de participar do BRICS porque foi ameaçada pelos Estados Unidos. A Índia procura manter uma linha de diálogo aberto com o governo dos Estados Unidos, mas não deu sinal algum de pretender deixar de participar dessa iniciativa. Creio que o BRICS veio para ficar e a tendência é que ele aumente o seu peso no contexto internacional. Já são 15 anos do grupo de estudos sobre os BRICS da Universidade de São Paulo, que eu coordeno, e tem, além da parte aparente das reuniões de cúpula, mais de uma centena de grupos de trabalho sobre assuntos os mais variados de educação, cultura, energias limpas, que trabalham ao longo do ano, preparam relatórios que depois são também mencionados ou não na ata final das reuniões. Então, é uma iniciativa que faz sentido, o Brasil tem uma atuação relevante, o Brasil conta com o apoio dos BRICS na COP30, em Belém do Pará, no final do ano, quando os Estados Unidos estão trabalhando contra e os europeus se retraindo em relação a compromissos ambientais, e esperemos que isso continue, quer o Trump goste ou não. 1h mais 10 minutos, professor, eu já encerrei, peço até desculpas aqui que a gente tinha um combinado aqui de 30 minutos, já ultrapassei esse tempo. As últimas 2 perguntas, por gentileza. Instituições globais como a ONU, FMI, Banco Mundial acompanham essa guerra de narrativas e de ações também ou não eles ficam de fora? Veja, as organizações têm que se preocupar com o seu perfil institucional.
Ou seja, exceto em situações clamorosas de flagrante violação, elas tendem a se manter equidistantes para que as partes, numa controvérsia, possam eventualmente levar à Organização Mundial do Comércio ou à ONU uma discussão entre dois ou mais estados, como a conturbada momento da relação Brasil-Estados Unidos agora. Podemos fazer críticas às organizações internacionais, mas sem esquecer que o mundo seria muito pior e muito mais arriscado sem a ONU, sem a OEA, sem a Organização Mundial do Comércio e tantas outras organizações que são um avanço importante desde o momento em que foram instauradas e se mantêm em operação. É só comparar com a história de séculos passados, quando era o uso da força o parâmetro que determinava a conduta política dos Estados. Quem tenta fazer isso voltar a funcionar dessa forma está indo contra a evolução dos últimos 100 anos, ou pelo menos dos últimos 80 anos. Eu espero que elas continuem e que elas não sejam sabotadas. Professor, para a gente poder encerrar, como é que o senhor imagina ou projeta os próximos passos, os próximos meses? A lei da reciprocidade, tentar um acordo, como é que você enxerga aí um futuro próximo? Veja, eu acho que uma coisa não exclui a outra. Eu volto a dizer que eu acho que a reciprocidade, fazendo a retaliação, pode ser uma forma do Brasil sinalizar: eu não estou brincando, e essa briga ou nós sentamos para conversar ou vai ser tratado da mesma forma. A retaliação pode ser um elemento para desencadear novas negociações. A pressão dos operadores internos americanos tendo de pagar mais caro ou tendo problemas de abastecimento pode também ser um motivo adicional para que o governo americano se disponha a negociar, sentar e conversar. Esse futuro, se tivesse como adivinhar, poderíamos ganhar tanto dinheiro quanto foi o especulador que vendeu e comprou 3 ou 4 bilhões de dólares em algumas horas no dia 9 de julho, quando essas tarifas chantagistas foram adotadas. Então, isso, quem tivesse essa informação, valeria muito mais do que $1 milhão, essa resposta. Mas o que a gente pode esperar, dentro dos elementos que estão colocados, alguma turbulência ainda continua e é preciso que o Brasil mantenha essa posição ponderada, madura e, ao mesmo tempo, firme. Porque rastejar diante dessa chantagem nos desmoralizaria muito seriamente. E isso é impensável que aconteça e que a gente aceite esse tipo de pressão com relação ao PIX, com relação à independência do judiciário, com relação ao comércio legítimo, com relação a taxar as big techs e colocar regras para que, se quiserem operar no Brasil, e elas querem, porque o Brasil é um mercado relevante, que tem que se comportar dentro do que a lei daquele país, no caso o nosso, exige. Então, eu acho que a turbulência continua por algum tempo, mas nós temos que acreditar que a linha adotada até aqui pelo governo brasileiro faz sentido. E eu espero que persevere nessa direção. Professor Paulo Borba Casella, muito obrigado pela aula, contextualização que o senhor deu para quem está nos acompanhando. Já faço um novo convite para o senhor retornar aqui ao jornal Câmara Notícias para falar sobre esse e também outros assuntos, e fica aberto aí para suas considerações finais. Com muito gosto, cumprimentos pelo trabalho de vocês e podemos voltar a conversar. Espero podendo olhar para trás e ver a turbulência já diminuída. Uma boa tarde a todos. Boa tarde ao professor.